Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos por aqui começando hoje o nosso terceiro capítulo dessa história de jornada do autoconhecimento. Chega pra cá, já prepara papel e caneta, porque hoje, já vou dando spoiler aqui, vai ter exercício no final. Então, para aquelas aí que gostam, né? Ou para aqueles que gostam de fazer aí as suas anotações, por quê? Essa semana o João Lucas estava me perguntando: mãe, por que você anota tanto? Gente, eu tenho muitos cadernos de anotações. Por quê? Toda vez que eu ouço, eu assimilo e aprendo até uma proporção. Toda vez que eu ouço e anoto, eu estou, ampliando esse aprendizado. Então, assim, já tome aí papel e caneta, porque vai ter exercício no final. E vamos aqui hoje, então, falando sobre o nosso terceiro dia. Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, chega para cá, porque estamos aqui dando continuidade a essa jornada de autoconhecimento. E eu começo dizendo o seguinte: a vida é viva, e de tão viva muitas pessoas se assustam com a autorresponsabilidade de vivê-la. A vida é viva, e muitos se assustam com a autorresponsabilidade de vivê-la. O que a palavra nos diz sobre a vida? Em Eclesiastes 3, 12 e 13, Jesus falou um pouco sobre a vida, como a vida sendo o quê? Um dom precioso de Deus, ou seja, uma dádiva, Uma dádiva a qual nós recebemos para ser valorizada e vivida o quê? Com amor e sabedoria, Ele nos deixa esse ensinamento, ele nos deixa essa ordenança: vivam com amor e com sabedoria. Em síntese, a vida é um dom de Deus. A vida eterna só é encontrada em Deus. E a vida é sobre amar, ser amado, sobre servir e ser servido. E Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Como nós temos visto hoje, nós temos visto muitas vidas sendo ceifadas, muitas vidas tendo uma vida disfuncional, Muitas vidas aí, principalmente jovens, tendo uma vida perdidas, a grosso modo. E aqui eu não vim assim falar sobre o que é o certo ou o errado, mas o que a palavra nos diz? Desde muitos tempos antigos, há quase 2000 anos atrás, o que nós aprendemos quando vamos tomando aí consciência, Vamos tendo entendimento sobre o que é a vida, sobre o que é certo também, o que é errado, o que fazer e o que não fazer. E nós sempre ouvimos o quê? O mundo jaz no maligno. Estamos vivendo o fim dos tempos. E esse fim dos tempos hoje, devido principalmente às mídias, nós temos ido muitas vezes para aquele lugar de tentar normalizar o que não é normal. Por exemplo, estão tentando imputar na mente dos nossos filhos que ele pode escolher quando ele tiver maioridade se ele quer ser menino ou se ele quer ser menina, A ideologia de gêneros. Estão imputando em mentalidades que se identificam com animais. Jovens, A gente tem visto muito nas redes sociais aberrações de se automutilarem para se transformar e se assemelharem. Porque eu me identifico com o animal tal, então eu vou mutilar o meu corpo, eu vou me transformar para que eu de fato me sinta, como esse animal. E a gente vê assim muitas controvérsias, até histórias um pouco engraçadas, de mães que, você quer ser uma formiga, você quer ser um dinossauro, você quer ser um urso, então vá viver como ele lá na selva, Então a gente vê esses contrapontos diante da atual situação da qual nós temos, visto e vivido. E o boom do momento tem sido o quê? Eu falei um pouquinho ontem no final. O boom do bebê reborn, ou seja, essa desconexão, Essa desconexão da realidade, ir para aquele idealizado. E aqui eu não estou, assim, querendo falar sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, como eu já refrisei aqui, mas eu quero trazer um pouquinho o que possa estar, qual o pano de fundo, de fato, que leva as pessoas a agirem dessa forma,
né? Principalmente frente aqui a essa questão do bebê reborn, frente a essa questão do eu me identifico com um animal tal. Nós temos duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Não há como fugir desse contexto, desde que Deus fez ali de todos, né? A humanidade, a partir do barro, a partir do pó da terra, por isso, né? Viemos do pó e ao pó voltaremos, ao pó retornaremos. E o que Deus se importa conosco? O que olha para nós? Ele olha para nós em quem nós somos nele, ele se importa com a nossa alma, com o nosso espírito, porque do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Nós somos animais racionais, né? Então, ao ser humano foi dado que, além dessa natureza humana e dessa natureza divina, a racionalidade, o emocional, né? A gente olha para os animais têm emoções? Tem, mas eles não têm cognitivo de transmitir, né? Através do pensamento, através da fala, porque somos os únicos que Deus intitulou desde lá do Gênesis: vocês irão dominar e governar sobre todos os outros animais, governem sobre a terra. E quando eu não estou sendo capaz de dominar e governar nem sobre a minha própria vida, eu vou conseguir dominar e governar sobre os outros? E aqui eu começo dizendo o seguinte: o que leva essas pessoas a agirem de tal forma que para quem está de fora é uma aberração? Como assim uma aberração a pessoa querer ser um urso? Se mutilar, querer ser um cachorro? Se mutilar, querer ser uma formiga? Como assim? Como assim uma pessoa pega em sã consciência um bebê de borracha e corre para um hospital, para um pronto-socorro, que aquele bebê está queimando em febre, aquele bebê está doente? O físico da gente, quando ele está mal, a gente percebe os sinais. Ontem, por exemplo, no final do dia, eu estava a capa do Batman, como diz o pastor. Eu estava assim, como eu brinquei com o João Lucas um dia atrás. Filha, a mamãe tá que nem aqueles carros engasgando. E ontem eu estava engasgando. Chegou no final do dia, eu cheguei em casa passando muito mal. O físico estava dando sinais. Ele dá sinais. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E hoje, graças a Deus, eu acordei, estou bem, estou regenerada, né? Porque as misericórdias dele que vêm e nos sustenta. E aqui eu devo te lembrar que tudo aquilo que eu julgo, né? Eu falei um pouquinho disso lá no primeiro episódio, principalmente em um anterior que eu estive falando aqui sobre a raiz dos nossos problemas. A raiz dos nossos problemas está o quê? Enraigada no orgulho, no ego, né? A egolatria, ela nos afasta daquilo que é o nosso propósito real do qual nós viemos para ser. E para essas pessoas, por que elas agem assim? A exemplo, né, da pauta quente aqui do bebê reborn, do que nós temos visto, existe uma dor na alma, uma dor profunda que ela não é capaz de lidar com essa dor. Como eu falei ontem, né? Um filho que se foi, e essa mulher perdeu esse filho. Então ela vai lá, como tem essa arte, né? Que é um dom, a pessoa que trabalha com isso é um dom de pegar ali através de uma foto, de repente através de uma filmagem e reproduzir, porque muitos reproduzem o bebê que perdeu, o filho que perdeu nesse boneco. É uma arte, é um dom que Deus deu. E até aí tudo bem você pegar e reproduzir. O ponto é o excesso. O excesso de eu colocar essa criança como se fosse de fato um ser vivente. E aí eu me desconecto com a realidade. Aqui eu quero trazer uma frase que ela diz o seguinte: todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Então essa falta que eu não aprendi a lidar, eu não vivenciei ali aquelas fases do luto, aquela perda me dói tão profundo na alma que eu me desconecto com a realidade, porque a vida de quem fica, ela prossegue. Ela prossegue. O que a palavra nos diz? Na eternidade nos encontraremos. Então eu preciso tomar isso como base e acreditar. Eu prossigo além da dor, além da perda, além da dificuldade de não ter mais aquele filho, aquele ente querido ali do meu lado. Falar assim é fácil, né?
Eu não passei por uma perda tamanha desse nível, mas tem pessoas muito próximas que já passaram. E eu sei o quanto é difícil para a gente estar ao lado dessas pessoas, porque estão exatamente olhando para a dor. E a pessoa, quando ela olha para a dor, ela não vê solução, porque vão ter muitas resistências. Muitas resistências. E a nível dessa questão aqui, o que essa pauta quente aqui do momento, o que esse bebê representa, eu creio que para a maioria ela apresenta exatamente essa perda que ela não soube ainda lidar, ela não soube ainda curar essa ferida, ela não foi ainda capaz de suportar viver sem essa pessoa, viver sem a presença dessa pessoa. E a dor é tão profunda na alma que coloca esse objeto, então, no intuito de alívio. Então, quando eu pego um objeto desse, que é ali quem eu estou olhando como meu filho, saio correndo pronto socorro, pedindo socorro para o meu filho, não, eu estou pedindo socorro para mim. Eu olho dessa forma, eu não julgo. Eu não julgo. Porque eu sei o que está por trás, eu sou capaz de olhar com compaixão, com empatia. Quanta dor existe ali. Quanta dor. E existem sim alguns hospitais que já estão ali acolhendo, porque entenderam essa necessidade de acolher a dor dessas mulheres que ali estão chegando. Estão chegando ali nesse pedido de socorro. E o que isso não irá promover, para essas que muitas das vezes não estão entendendo esse grau de dificuldade, essa desconexão e esse excesso que essa falta está representando. Por quê? A primeira coisa que um filho nos promove, a evolução, A evolução de um bebê que nasceu com 30 dias, ele já evoluiu, com meses ali, ele começa a esboçar reações, sorrisos, Pegar o próprio pezinho, levar à boca. Eles parecem uma borrachinha, e eles vão expressando, o seu bem-estar. Vem o choro de uma outra forma, a gente já começa ali a interagir para aprender a identificar a linguagem dele, porque a linguagem do bebê nesse momento inicial é através do choro. A gente não consegue identificar se é o cocô, se é dor, se é um xixi ou se é só um carinho que ele quer, um colinho que ele está querendo. Então são esses processos de evolução que esse bebê de ficção não irá promover. Ela não vai conseguir ver esse bebê crescer, esse bebê engatinhar, esse bebê começar a dar os primeiros passinhos, começar a falar as primeiras palavrinhas, mamãe, papai, pedir papá. Então, isso não irá promover esse desenvolvimento. E o principal, você não será confrontada. A educação dos filhos, a gente está constantemente sendo confrontada. E muitas das vezes, dadas as circunstâncias, a gente vai para aquele lugar aonde eu estou errando. Será que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Então ela não vai vivenciar. Porque os filhos, eles possuem essa grande missão nas nossas vidas. E uma das funções principais que os filhos possuem nas nossas vidas é curar aquilo que nós não fomos capazes de curar até então, até maternar, até paternar, E isso começa o quê? A acontecer quando a busca por conhecimento e autoconhecimento, Por isso eu estou aqui trazendo essa jornada, de conhecimento e autoconhecimento, para que talvez você esteja aí vivenciando algumas situações e não saiba de onde está vindo. Então eu estou aqui para te auxiliar. Por quê? É através de percepções. Tudo que eu estou trazendo aqui, ela vai te levar para um lugar assim de perceber dinâmicas ocultas que possam estar aí acontecendo na sua vida. Por quê? Nós somos muito mais fiéis do que livres.
e falar-se muito sobre conhecimento, né, e autoconhecimento. Conhecimento é o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento. Muitas das vezes eu tenho conhecimento, Renata, que fumar é prejudicial. Eu tenho conhecimento de que isso aqui está sendo prejudicial para mim. Eu tenho conhecimento de que eu estou me desconectando da minha realidade, colocando esse filho, colocando esse boneco num lugar de filho, e isso está sendo prejudicial para a minha vida. Mas como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Porque conhecimento, ele não surte força, ele não tem poder de ação para te tirar desse lugar. Por isso a necessidade, então, da gente fazer esse mergulho profundo, que dentro de uma busca de conhecimento e autoconhecimento. E o meu computador parou aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Porque o conhecimento e o autoconhecimento, ele estará nos promovendo o quê? Uma possibilidade de estarmos aprendendo mais sobre como nós mesmos funcionamos. O autoconhecimento é a capacidade de identificar e compreender as próprias características, né? As próprias emoções, os pensamentos, comportamentos e os próprios valores. Então, se eu não me conheço, né? Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei identificar ali aquele momento que está vindo aquele gatilho, né? Que me leva para aquele lugar de raiva extrema, e não consigo identificar de onde isso está vindo, eu vou aí me tornar pelo mundo o quê? Um barril de pólvora. E o que é então, Renata? A autocura. Todos nós temos o poder de nos autocurar. Todos nós, né? Não importa o que te fizeram, importa o que você vai fazer com o que te fizeram. Começa por aí. Ah, Renata, você não sabe o que me fizeram. Você não sabe. Pois bem. Mas o que você está fazendo com o que te fizeram? Porque isso é algo muito particular de cada um. E se você não quiser olhar para isso, então de repente você vai estar aí na vida tramitando o quê? Naquela dança das cadeiras. E qual é a dança das cadeiras, das 3 cadeiras? Vítima, acusador e salvador. Então, esse poder da autocura, o que é a autocura? Falam-se muito, né, em autocura e nesse poder, né, de se curar. Que não importa o que te fizeram, e sim o que você vai fazer com o que te fizeram. E a cura está o quê? No mesmo lugar da ferida. No mesmo lugar da ferida. Olhar para esse exemplo que eu trouxe aqui, né? Se esse excesso de colocar esse bebê nesse lugar, de ser aquele filho, então a cura vai estar onde? Eu olhar para isso. Eu olhar para isso. Por que eu ainda não fui capaz, né? De curar. Eu vivenciei, o primeiro passo aqui, eu vivenciei todas as fases do luto, porque se eu pulo alguma etapa, eu de fato não vou conseguir prosseguir, né? Vivenciar a fase da perda, a fase do luto, ele tem etapas. Ele tem etapas. Se eu não vivencio, eu não vou conseguir prosseguir com leveza. Não é esquecer. Não tem como esquecer. E Bert Hellinger, ele nos diz uma frase que eu tenho propagado muito ela aqui, que é o quê? Deixar ir é incluir. Então é olhar e ser capaz de incluir. Eu vivenciei, isso faz parte. Isso faz parte, isso me compõe, porque nós somos compostos o quê? Das nossas falhas, das nossas dores também. E na prática, o que é então a autocura? E aqui eu quero assim dissertar 2 pontos primordiais. O primeiro deles é o quê? Primeiro, quando você então reconhece que você não está sendo capaz, né, de prosseguir, de continuar sozinho, e você reconhece que precisa de ajuda, e ali você busca ajuda, que seja numa terapia, que seja com uma terapeuta, né, ou com uma psicóloga, ou com alguma área, uma ajuda espiritual. Então, esse seria o primeiro passo. Eu reconheço que eu preciso de ajuda e eu estou buscando essa ajuda. Esse é o primeiro movimento. Muitas pessoas não reconhecem, né? Por quê? Tudo isso, desse excesso, ele é um movimento muito inconsciente. Está tudo no subconsciente e inconsciente. Nós funcionamos com 5% de consciência.
95% estão no inconsciente. Então, todos esses movimentos que pela própria dor, pela própria resistência, eu não consigo entender que eu preciso de ajuda e eu acho que eu posso dar conta sozinha, e não dá. Não dá. Então, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda e eu busco essa ajuda, a pessoa a qual você busca, principalmente se for de base, né, dentro dos princípios, olhe bem a quem você vai procurar ajuda, se for de base de princípios cristãos, né, porque já tem essa questão ali da espiritualidade, muitos possuem, né, esse dom também de estar te orientando a nível espiritual. Se você precisa entender uma coisa, essa pessoa vai estar te auxiliando, te direcionando, mas ela não pode pegar a sua questão, o seu problema para ela resolver. Ela vai estar te auxiliando, te direcionando. Por quê? Aqui entra o segundo movimento. E esse segundo movimento é a sua participação. E esse movimento, todos nós vamos ter que passar por ele se quisermos, né? Sair do estágio atual ao qual você está aí vivenciando. É a sua participação. Porque se você pega uma orientação lá do que você precisa fazer no médico, na terapeuta, na psicóloga, e não faz, então quer dizer, aonde está o erro? Né? Vai surtir o efeito que precisa? Mas, Renata, eu não consigo, não dá, eu saio de lá com uma dieta, eu saio de lá com uma receita e não consigo prosseguir, não consigo colocar isso em pauta, não consigo fazer. Pois bem, mais que simplesmente técnicas, né? Existem muitas técnicas, muitas teorias, muitas formas de atendimento. E não existe aquela que é melhor ou pior. Não existe aquela que é maior ou menor. Não existe aquela que é a que surte o efeito 100% positivo ou não. Por quê? Cada técnica ela veio preparada, né, para realizar aquilo a qual ela foi pré-definida, né? A técnica que eu utilizo, por exemplo, da constelação. A constelação ela é uma técnica, é uma ferramenta terapêutica. É uma ferramenta terapêutica que irá olhar exatamente o que? Para a alma. A minha forma de trabalho, a minha técnica, eu estarei olhando o quê? O que está acontecendo nessas inter-relações? Por que eu ainda não consegui deixar, né? Por que eu ainda não consegui incluir? A gente vai olhar o quê? Para o contexto emocional que está aí ainda te retendo neste lugar. E quando eu me libero, tudo ao meu redor começa então a mudar. Por quê? Uma mulher curada transborda recurso por onde ela passa. Uma mulher ferida transborda dor, derrama dor por onde ela passa. E como a gente sabe então disso, se eu estou curada ou ferida, se eu estou travada, se eu estou paralisada na vida. E aqui entra um outro movimento que é um ponto base aqui desse conteúdo que eu quero trazer hoje. Eu começo o quê? Observando pelos efeitos de como está a minha vida. Por exemplo, é pelos efeitos que você começa a observar se está travada e cheia então aí de bloqueios, né? De bloqueios. Teve um conteúdo que eu falei aqui sobre a questão da... Eu citei até um exemplo, né? Da caixa d'água. A caixa d'água é o quê? Gente, tem um mosquito aqui me perturbando. A caixa d'água, ela, para ela funcionar ali na sua totalidade, né? No seu nível máximo, suponhamos aí que ela tenha uma capacidade de 50 mil litros, de 10 mil litros, de 500 litros, de 1000 litros, né? Lá em cima a gente coloca um ladrão no topo, né? Um caninho ali como se fosse o quê? Um suspiro. Para que existe esse suspiro? Porque se a boia falhar, né? Quando essa caixa d'água encher, ela não vai transbordar pelas bordas, pelas laterais. Ela vai ter ali aquele suspiro, né? De vazão do excesso dessa água que está ali dentro. Acontece que quando você está com bloqueios, com crenças limitantes, com feridas da infância, com N outras questões aí que não foram ainda resolvidas, ao longo da caixa d'água, que seria você, né? Vai ter vários caninhos, vai ter vários suspiros, tirando, né? E aqui vamos dizer que essa água seria o quê? O amor. Então esses canos eles vão aí sugando
sugando pelos ladrões, e esse amor vai esvaindo, e o amor ele só vai transbordar, assim como a água, né? Quando eu estiver de fato curada, com esses suspiros, com esses caninhos aí curados, que aí eu consiga chegar lá em cima, então, e transbordar. E aí, quando a gente olha, então, dentro desses efeitos aqui, olhe nesse presente momento aí para os seus relacionamentos. Como que está o efeito dos seus relacionamentos? Quais os efeitos você observa na sua relação conjugal? Se você é casada, se você está noiva, se você namora, né? Quais os efeitos, se você tem um namorado, dessa relação que você vivencia? Quais os efeitos você observa nessa relação? Essa relação é pesada? É uma relação leve? É uma relação que te leva para um lugar de espontaneidade? Ou é uma relação onde vocês vivem ali com picuinhas, com críticas, com julgamentos, com espetadinhas, né? Vocês vivem uma parceria, possuem uma visão em comum, né? Mantendo a sua própria individualidade da sua visão, mas também mantém assim aquela visão ali em comum de uma construção, de uma família, dos projetos. Como que é? Ou cada um vai para um lado, cada um é dono de si, é como se fosse uma república, um paga uma parte, outro paga a outra. Como que funciona? Observe os efeitos. Quais os efeitos dessa relação? E esses efeitos estão elevando essa relação para o mais ou para o menos? Se você teve uma relação anterior e nesse presente momento, né, você está sozinha, observa quais foram os efeitos que vocês tiveram ali na relação. Estava elevando essa relação para o mais ou para o menos? Olhe então nesse presente momento o quê? Para as suas emoções. Como estão as suas emoções? Você sai falando o que deve e o que não deve, a tempo e fora de tempo, igual um papagaio, não sabe se conter, não consegue segurar a voz, não consegue segurar a língua, travar. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo o que vem na telha. Eu sou dona da verdade, eu falo a verdade mesmo. Doa quem doer. Ou você é aquela que observa, reflete, dá ali aquela refletida, observa primeiro e depois você fala. Você faz tudo para todo mundo e acha que vivem conspirando contra você. Nossa, eu faço tudo para todo mundo, quando eu preciso ninguém está aqui para me ajudar em nada. E eu não meço esforços para ajudar o outro. Eu deixo de fazer para mim mesma, para fazer pelo outro. Olha os efeitos, né, da sua vida emocional. Eu sou triste, estou sempre, já começo o dia ali com uma tristeza, com uma angústia. Hoje já começa o dia ali, oh, vida leva eu, vamos lá, mais um dia. Quais os efeitos você observa aí, dentro das suas emoções? A raiva, nossa, que raiva, vontade de ir lá e pegar, matar. Ou você respira fundo, consegue sentir ali, o que startou, qual foi o gatilho aqui que detonou, mas eu consegui ali assim, entender, permitir que essa raiva viesse, mas não explodir. Como que é a sua emoção? Palavras têm poder e a língua é o leme que conduz à vida, e o que bem a utiliza come dos seus frutos. A palavra que eu seguro, eu sou dona dela, e a palavra que eu solto, eu sou escrava, eu me torno escrava dela. Então, se você aí é aquela que fala pelos cotovelos, né? Eu sou dona da minha verdade, eu falo mesmo, doa quem doer. É preciso aí observar quais são os efeitos que você está colhendo com isso. Esse ímpeto, né, de agir dessa forma. Quais os efeitos você está colhendo com isso nas suas relações? Viver é relacionar-se.
né? Eu falei sobre isso aqui ontem. E a maior especificidade do ser humano é o quê? Aprender a lidar com o seu semelhante. Então, quais os efeitos dessas suas próprias características, dessas suas próprias qualidades? E aí a gente, de repente, vai para aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim. Será? Será que você nasceu assim mesmo? Ou está totalmente desconectada da sua verdadeira essência, da sua identidade? Há uma diferença muito grande entre o ser e estar. E quem eu sou? Você sabe quem você é? Porque se de fato, quando a gente sabe, né, quem nós somos, e eu não estou aqui dizendo que não possa ter momentos de dor, momentos de raiva, né? Eu tenho conversado muito com o nosso filho, principalmente no quesito seguinte: todas as emoções importam, e não é proibido chorar, não é proibido sentir raiva, não é proibido se amargurar, não é proibido, né? Muitas das vezes, às vezes ter ali, de repente, ele tem alguns picos de raiva porque tá lá mexendo com as coisinhas dele e não dá certo, e ele bate, né, os carrinhos, e fica nervoso com aquilo, e dá uma pancadinha ali na mesa. Calma, filho, não é proibido. Não é proibido, mas é exatamente essa frase que eu disse aqui no início: todo excesso esconde uma falta. Todas as emoções importam, e a autocura, ela vem exatamente quando eu consigo entender, quando eu consigo me permitir sentir, mas também entender o que startou, qual foi o gatilho que trouxe isso aqui. E aí eu consigo passar, né, por esses momentos com leveza. E esses dois efeitos, eles são observados em dois únicos movimentos. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, que seria aí dentro da relação conjugal, que é uma das relações primordiais, e ela também é o reflexo das nossas relações primárias. Quais são as nossas relações primárias? Papai e mamãe. E o efeito aqui, principalmente dentro das nossas emoções, porque nós possuímos esferas. E quando uma esfera não vai bem, todas as outras acabam, né, se desregulando. E aqui, como que isso acontece, né? Essa comunicação nem sempre é falar, é ver e sentir. E aqui eu quero trazer algo assim, de como que você vai, além disso tudo, conseguir começar a entender o porquê que muito falar não resolve. Por que que eu falo da toalha do meu marido molhada em cima da cama, do sapato que está lá no canto do sofá, no pé do sofá, e nunca me ouve, nunca me ouve. Por que que isso acontece? Existem um efeito que é uma espécie de consequência observável. E muito do que eu falo não surte efeito porque existe uma balancinha interna. E essa balancinha interna, ela é o quê? Ela é uma postura interna. E essa postura interna aqui, frente a esses dois exemplos que eu trouxe aqui, eu vou tratar ela como o quê? Como um ranço. Como um ranço ambulante. E muitas das vezes o que eu falo, então, ele não vai surtir, né, esse efeito exatamente por causa disso, por causa desse ranço interno que está ali, desse sentir, né, desse sentimento que vem inconsciente. Muitas das vezes é o quê? Inconsciente. E quer saber aqui se você está travada ou não na vida? Faça então aqui um círculo. Por isso eu te pedi aí para trazer, né, papel e caneta. Eu deixei aqui como um modelo da seguinte forma. Aqui nós vamos observar os efeitos. É como se fosse uma roda de efeitos. Você vai fazer um círculo e vai dividir como em 8 fatias, como se fosse então uma pizza, né? E aqui você pode colocar assim, enumerado de 0 a 10, tá? Então, cada fatia dessas daqui, você vai colocar o quê? Uma fatia, relacionamento. Uma fatia, eu comigo mesma. Uma fatia, saúde. Uma fatia para família. Uma fatia para o meu emocional. Uma fatia para a minha área profissional.
uma fatia para a área espiritual e para a área social. E em cada fatia dessas, o que você vai fazer, tá? Depois eu vou deixar descrito na legenda do vídeo, mas se você quiser dar uma pausa aí para pegar, você vai colocar essas fatias e dentro dessas fatias você vai atribuir uma nota de 0 a 10 para cada fatia dessas. Como que você está aí relacionalmente, como que você está emocionalmente, espiritualmente, você com você mesmo, na sua área de saúde, como que você se vê, como que você se sente, né? Como que você se sente? Se for preciso, pare aí um pouco, respira em cada área dessa daí, vai para o sentir. Como que você se sente? Não vá para o racional, eu sinto que eu sou 10. Nossa, eu sou nota 10 nisso aqui. Cuidado. A nota 10, ela pode soar como arrogância e soberba. Por quê? Nós estamos em constante evolução. E sabemos que só existe, né, um perfeito. Então, assim, se você atribuir nota 10 aí, então quer dizer, eu já estou pronta para subir, já estou perfeita, já concluí aqui, a minha senha pode chegar, eu já estou pronta para partir, tá? Se a sua nota for abaixo de 5, é sinal que os efeitos nessas áreas da sua vida estão te levando para o menos. Se ela estiver aí acima de 5 até 8, 9 aí no máximo, que já seria uma nota alta, né? Mas ainda teria uma brechinha aí, um espaçozinho aí para evolução, porque a gente entende que a gente nunca sabe tudo. Sempre estamos aqui em busca de aprender um pouco mais e ensinar um pouco mais, né? Então, sim, os efeitos dessas áreas estão te elevando para o mais. Cuidado, né? Então, aí com essa nota, não se dê nota máxima e também não se dê nota baixa demais, porque a nota baixa demais também te coloca aí num lugar de procrastinação e de autossabotagem. A procrastinação e a autossabotagem, a gente sabe que tem aí mecanismos, né, muito profundos, inconscientes e emocionais que te paralisam, que te prendem aí nessas áreas. Essa postura interna é uma postura de como você sente o mundo ao seu redor. Essa postura é o quê? O seu sentir. E quando eu brinquei aqui sobre a questão do ranço, né? Do ranço, problemas conjugais, por exemplo, aqui eu quero aprofundar um pouquinho com você. Por quê? O mundo externo é o reflexo de como está o meu mundo interno, né? Eu falo muito que dentro rege fora, e tudo que eu estou vivenciando no mundo externo, como está o meu mundo externo, ele é simplesmente o reflexo. Então, se eu tenho muita bagunça no externo, né, a começar ali pelas gavetas que eu nunca consegui lá organizar, ela está simplesmente refletindo o quê? Como que está aqui dentro, né? E se eu tenho uma postura interna para me comunicar com tudo da mesma forma, eu posso te dizer o seguinte: o que você fala com a sua boquinha não vai surtir efeito, porque é o que está aqui dentro que vai ditar as regras. A boca fala do que o coração está cheio, né? O coração transborda daquilo que ele está cheio. E aí entra a questão do ranço. Como que acontece esse ranço, Renata? Você falou tanto, né, que não viu mudança. Que não viu mudança de tanto falar, de tanto pedir ao filho, ao marido, mas aqui dentro do contexto conjugal. Como que acontece esse ranço? Esse ranço, ele não precisa ser verbalizado, mas ele é aquele... Nossa, eu já falei tanto. É um pensamento que vem, é um sentir que vem daquele sapato que está ali no canto do sofá, no meio da sala, ou já na porta de entrada, aquela sandália. Nossa, de tanto falar, eu já cansei de falar. Aí vem, não aprendeu? Não aprendeu. E aí vem aquela toalha molhada em cima da cama. E aí vem muitas das vezes aquela camisa suada que tá ali na cadeira da copa. E você já pediu, não coloca a camisa suada porque a cadeira é de estofado, então vai passar o seu cheirinho, né, da camisinha suada ali. Mas ele ainda não entendeu. E aí você passa, tira aquela camisa e joga lá dentro da máquina.
né? Então são essas posturas aí internas. São esses sentir. E aí muitas das vezes você não sabe por quê, né? Que vai acontecendo esse afastamento. É exatamente isso que está ditando as regras. O ranço do futebol, o ranço das conversas prolongadas com os amigos na praça. Estou falando aqui dentro de um contexto, né, enquanto falando para mulheres, mas isso também serve para o outro lado. É da mesma forma. Eu já pedi tanto para você mudar. E aí ele vê aquele comportamento que muitas das vezes ele pediu para que você mudasse. E aí ele só dá aquela respirada e tranca. É essa balancinha interna que tá aí, ó. E só para te dar um choque de realidade, o problema não é o outro. O problema nunca é o outro. Porque aí você vem ali crendo dourado, muitas das vezes vai ali para terapia, ah, o meu marido é isso. E aí você senta ali e a terapeuta de repente vai começar a te perguntar como que é você dentro do seu sistema familiar de origem frente a pai, frente à mãe. Doutora, você não entendeu, o problema é o meu marido e você vem me perguntar como que eu sou perante meu pai e minha mãe. Como que eu fui? Como que eu vejo? Como que eu sinto meu pai e minha mãe? O problema é o meu marido. O problema nunca é o outro. O problema é o que está por trás do problema. E principalmente o problema que começa nessa postura. Nessa postura, e a gente se observa então aí os efeitos, e essa postura ela pode ser classificada aqui como que uma postura de arrogância ou de inferioridade. E aqui então eu quero trazer só mais uma amostra de como que ocorre essa postura. Eu vou colocar até aqui exatamente em cima, ó, para que você veja. Você, seu parceiro, né? Seu esposo. Aqui atrás estão quem? Suponhamos que aqui atrás estão os pais, né? Seus pais e os pais dele. E aí existe uma postura, que essa postura geralmente ela vem o quê? Esses efeitos. Por quê? Existe uma criança que é a criança interior, né? Que está o quê? Ditando as regras das suas relações. Porque ela está exatamente o quê? Voltada para trás. Aqui, ó. Voltada para trás. Olhando e reivindicando algumas questões que não foram resolvidas, que não foram solucionadas, que ela considera que ela não recebeu o suficiente, que ela precisa receber mais. E ela está com boletos virados para papai e para mamãe. E aí você não entende por que que aqui entre vocês não está funcionando. Essa é uma das dinâmicas assim, base que a gente olha, né, dentro desses atendimentos, que é o pano de fundo, o ponto de partida, para que a gente possa entender, principalmente a níveis, né, a níveis conjugais, onde possa estar vindo aí a razão, né, do problema do qual você possa estar aí enfrentando na sua relação. Por que que isso acontece? Porque você desloca um sentir e projeta no outro. E esse sentir, ele é um sentir de uma dor da sua criança interior, que não foi vista, que não foi acolhida, que tem a ferida do abandono, que tem a ferida da rejeição, que tem a ferida da traição, que vieram lá da infância. E não estou dizendo aqui que os pais são culpados, que agiram certo, que agiram errado. Todos nós, em um grau de importância maior, de escala maior ou menor, sempre vamos trazer feridas da infância. Porque eles também já vêm com essa carga e eles deram o que foram capazes de nos entregar. Então, se eu não consigo olhar para isso, voltar atrás e entender, né? Ir de encontro aonde estiver ali essa ferida, eu não vou conseguir curar para prosseguir. E aqui eu quero deixar uma frase para que você possa
estar tomando, né, como força e como impulso aqui nessa jornada. Tem muito para vir ainda, né? Aqui foi um pontapé assim, inicial para que você comece a identificar o porquê é tão difícil fazer esse amor dar certo. Ontem eu falei ali sobre as facetas, sobre os níveis, sobre os círculos, sobre as leis que regem o amor, sobre as fases do amor, sobre a linguagem do amor no episódio anterior, né? Na aula 2, está aqui abaixo no feed. Se você não viu ainda, rola para baixo para que você possa aí se inteirar. Então, por que é difícil fazer esse amor dar certo? Exatamente por causa dessas dinâmicas. E aqui eu deixo uma frase para você. Eu escolho olhar com amor para mim mesma, sendo firme e gentil com o meu processo. Por que firme? Porque eu sei que quando você começar a se deparar aqui com essas questões muito profundas, a tendência é que você, não quero saber disso mais não, Renata tá falando abobrinha, deixa a Renata falar sozinha e vou cuidar da minha vida. Então seja firme, eu vou ser firme até o fim, né? Eu estou aqui me disponibilizando a entregar algo que eu sei que vai surtir efeito no final. E seja gentil. Prometa ser gentil com o seu processo, a gentileza, né? Prometa ser gentil com o seu processo. É um passo de cada vez? É um passo de cada vez. Mas é nem depressa e nem devagar. Só não parar. Beijo no coração. Eu deixo aqui essa palavra de hoje. Se você sentiu aí que os efeitos, né, dessa postura interna aí estão te elevando para o mais ou para o menos, se quiser compartilhar aqui conosco, reage aí com os emojizinhos do coraçãozinho, que vão ser as nossas marcas aqui de comunicação, de coraçãozinho ou então do foguinho. E se quiser me chamar ali no privado também para falar um pouquinho, seja muito bem-vinda. Terceiro dia, hoje falei sobre os efeitos de uma postura interna. Beijo, beijo, beijo e até breve.